Legal. Como eu comentei no outro vídeo, esse vídeo é uma continuação direta. A gente ainda está na mesma camada, a camada de serviço. Só que agora a gente vai ver uma coisa bem importante em Go, que são os testes. Tá? Então eu resolvi quebrar o conteúdo em duas partes para poder focar mais aqui, para não ficar muito denso também. Então no vídeo passado a gente viu, nós criamos nossa camada de serviço, nossa regra de negócio. E vamos olhar como é que a gente faz o teste para isso. Lógico, a gente deveria fazer, ou poderia fazer como TDD, tá? Mas como já tem bastante conteúdo, eu quis quebrar para ficar mais fácil. Tá? Eu vou implementar aqui uma função de teste e vou deixar como exercício para quem quiser implementar os outros testes para praticar e depois, se quiser trocar ideia aqui no comentários do vídeo ou mandar e-mail para mim, fica à vontade. Então vamos lá. Primeira coisa, em Go, todo teste ele tem que ter uma underline test, tá? O nome do arquivo underline test. Por quê? Dessa forma o compilador sabe que na hora que eu rodar um Go build, ele vai simplesmente ignorar esse arquivo. Tá? Ele não vai usar esse arquivo, não vai considerar esse arquivo como parte do projeto que vai ser compilado, certo? Ele é usado só para rodar, só para testes mesmo, certo? Então tudo que está em .go aqui é usado, é considerado, é olhado pelo compilador na hora do build, e o que tem underline test não. Então por isso é importante. Pode ver que aqui todos os meus arquivos, o entity e o meu service, eles estão com um pacote, um package beer. O meu teste, eu tenho um beer test. Por que eu fiz dessa forma? Então, eu posso fazer dessa forma, criar um pacote para testes dentro do meu pacote original. Isso é recomendado quando você quer testar as funções públicas do teu pacote. Porque é como se o teu teste fosse um pacote de terceiros, como se fosse um terceiro usando o seu teste, certo? Se você tem várias funções privadas, lembra que eu comentei numa aula passada que aqui no nosso caso, todas as minhas funções são públicas, porque todas começam com a letra maiúscula. Se eu tivesse uma função aqui dentro do meu código que tivesse letra minúscula, eu poderia escrever um teste só para ela. Então, em vez de fazer beer test aqui, o meu pacote, eu faria um pacote só beer, porque daí eu teria acesso às funções privadas do pacote. Nosso caso aqui, como são funções públicas, eu vou criar um beer underline test. Tá? Isso é uma boa prática e é recomendado para se fazer isso. Legal? Meus imports, eu vou importar a base de dados, certo? As interfaces com o SQL. Eu vou importar um pacote chamado testing, que é da própria linguagem, é nativo, certo? Então eu não preciso importar um pacote de terceiros, eu não preciso fazer nada disso, isso é fantástico. Como isso aqui é um pacote externo, eu preciso importar o beer. Só que, como sou um pacote externo, eu preciso importar o caminho completo. GitHub, Mineto, PostWeb, Core, Beer. Tá? Então eu estou importando esse cara aqui, eu estou considerando como se fosse completamente externo, então por isso que eu preciso importar o nome inteiro do meu pacote. Tá? E aqui é aquilo que a gente comentou no vídeo passado sobre os testes, sobre o SQLite aqui. Aqui eu vou testar o banco, fazer um teste conectando direto num banco, um banco de teste, que é exatamente igual ao banco de produção, digamos assim, mas tem outras técnicas mais avançadas, eu posso fazer mock, eu posso fazer um banco em memória, então tem várias outras formas de se fazer isso, tá? Não é o foco aqui o foco é mostrar como funciona o pacote de testes da linguagem Go. Tem vídeos e cursos sobre melhores práticas de como testar todas as camadas da tua aplicação, tá? Depois no meu site, se você tiver interesse, tem vários posts sobre isso, sobre mock, sobre teste de API, etc. O curso da Ellen, que eu comentei várias vezes, também fala sobre testes, sobre benchmark, então é mais avançado lá. Então aqui é uma introdução. Tá? Então todo teste ele tem que começar com o nome teste, com T maiúsculo, e um nome que você quiser. No meu caso, test store, porque eu vou testar a função de store. Todo teste ele tem que receber, tem essa mesma assinatura. Ele recebe uma variável que a gente chama de T, mas pode ser qualquer outra coisa, asterisco testing.t.
Então o meu T ele é um ponteiro para uma suíte de testes. Por que é o T? Eu tenho, por exemplo, o B, que é de benchmark. Eu posso fazer testes para calcular a performance de uma função minha. Tá? Não é o foco desse vídeo, mas lá no vídeo da Ellen, no curso da Ellen tem sobre isso, então você pode, isso que é legal de Go. Você pode, a tua biblioteca de testes também serve para você fazer testes de performance, cara, isso é muito maneiro. Então vamos lá, todo meu teste tem essa estrutura aqui. Dentro dele, então aqui eu estou fazendo um teste bem simples. Ó, eu criei uma cerveja, então eu disse que eu estou criando aqui um e-comercial, quer dizer que eu lembro que eu comentei sobre 2 pontos igual aqui, que é uma facilidade de Go para criar uma variável já com um tipo definido. Estou dizendo que ela é um i, quer dizer que é uma posição de memória disso aqui. Então eu estou criando uma variável do tipo beer, colocando os IDs dentro dela aqui e colocando ela, pegando a posição de memória e colocando para cá. Quando eu faço isso, o compilador entende que, beleza, é um tipo beer, e como ele está me retornando aqui um e-comercial, que é a posição de memória, esse B é um ponteiro do tipo beer. Tá? Então, o compilador entende isso para a gente. Tá? Se eu quisesse fazer diferente, de novo, eu faria var B é do tipo beer, e aqui eu faria beer é igual esse cara aqui. Tá? Então, mas para ficar mais fácil, a gente pode fazer dessa forma. Aí eu vou abrir uma conexão com o banco de dados. Lembra que no vídeo passado a gente viu aqui ó, que para criar um serviço, agora o serviço dentro dele ele tem uma conexão com o banco, um ponteiro para uma conexão com o banco, e para criar um serviço eu preciso receber como parâmetro esse cara aqui. Então aqui no meu teste eu estou fazendo ó, db irr sql.open, qual é o tipo do banco e qual é o banco. Ó, esse é o caminho do meu beer test.db. Lembrando que se fosse Oracle, Postgres, aqui o tipo ia ser PGSQL, e aqui eu ia dar a URL do banco, usuário, senha, arroba, servidor, etc. E eu teria que mudar também a biblioteca aqui, né? Ou seja, esse open é igual para qualquer banco, tá? Então aqui se eu tiver, se deu, então dbirr, se deu erro, ó, aqui que é legal. Eu estou usando aqui a função t. Dentro do t, que é minha variável de teste, eu tenho um fatal f. Ou seja, se acontecer um erro, o meu teste falhou. Então, meu teste falhou e deu uma falha do tipo fatal. Ou seja, ele para, não precisa testar daqui para baixo. Você deu erro aqui, não precisa testar daqui para baixo, porque eu sei que nada daqui para baixo vai funcionar. Porque essa primeira parte aqui é importante, certo? E ele vai retornar com qual é a mensagem que eu estou dando, erro conectando com o banco de dados, %s, ou seja, eu vou concatenar com a função, com o erro original do banco. Qualquer erro de qualquer aplicação do Go que você escrever ou que você usar, sempre vai ter essa função .error, que é uma string com o resultado do erro. Tá? Então aqui o banco de dados vai me retornar um erro. Eu falei sobre isso no vídeo passado sobre o defer. O defer significa execute isso aqui, essa função, quando terminar, quando sair dessa função aqui, você vai executar isso aqui. Qualquer for a forma que sair, se sair por causa de um erro fatal ou sair por causa do processo normal, essa função, o compilador garante que vai ser executado antes de terminar. Tá? Beleza, aqui então eu tenho service, beer.newService, meu pacote beer, new service, eu tenho que passar o ponteiro do banco, certo? E então aqui eu tenho um serviço. Eu vou fazer err recebe service.store. Eu vou tentar salvar aquele cara ali. Se deu erro, se o erro for diferente de nulo, t.fatalf. Erro salvando no banco de dados. Vou buscar do banco de dados para ver se está certo. Saved irr service.get o ID 1. Então, o que eu estou testando aqui? Eu espero que ele inseriu no banco e que o resultado seja 1. Se deu erro, erro buscando no banco de dados. Se saved.id for diferente de 1, erro fatal também. Então, meu teste falhou.
Eu posso executar, se não me engano, por aqui. Ó, deu erro aqui, certo? Vamos lá, vamos ver como é que eu faço isso na linha de comando. Eu vou fazer um go test e eu vou fazer ponto barra. Deixa eu ver aqui, eu preciso entrar dentro do pacote aqui. Core beer go test. Aqui. Tá? Como eu estou dentro de um pacote específico, eu preciso mandar executar esse cara aqui. Eu posso vir a linha de comando também lá na raiz, mandar executar todos, mas eu não estou lembrando. Eu acho que é isso aqui, se não me engano. Não, beleza. Estou testando, estou dando o go test aqui para executar esse teste. Ó, ele deu o erro aqui, ó, salvando do banco de dados. Unique constraint failed. Por quê? Porque provavelmente porque meu banco já tem esse cara aqui, certo? Então, ó, meu teste está falhando. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso zerar o meu banco. O que aconteceu aqui foi que eu estou com um banco sujo aqui. Eu deveria fazer uma função para limpar o banco de dados, por exemplo. Eu posso vou fazer uma refatoraçãozinha aqui. Vou criar aqui uma func cleardb. Eu vou receber aqui um ponteiro db, que é um ponteiro de sql.db. Não vou retornar nada. Pode ver que eu fiz um clear com C minúsculo, porque ele é uma função privada. Eu só preciso dentro daqui, não preciso executar em outro lugar, né? Então aqui eu vou fazer uma cola aqui. Eu vou pegar o comando de delete, que eu não lembro aqui. Aqui. E eu vou retornar um erro aqui. Eu vou retornar um erro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui é uma coisa que eu não comentei. Se eu não me interessa, eu sei que o exec ele retorna duas coisas. Um resultado do que ele excluiu e um erro. Quando eu não quero saber, não me interessa, eu vou dar um underline, certo? Não me interessa o primeiro resultado, eu só quero o segundo resultado aqui, que é o erro. Eu vou colocar os 2 pontos para ele criar e eu vou apagar tudo. Delete from beer. Não vou receber esse cara aqui. If err é diferente de new, na verdade aqui eu nem preciso fazer um if, eu só vou retornar o err. Return err, certo? Aqui eu tenho que abrir uma transaction. Deixa eu pegar aqui. Aqui, eu vou retornar esse cara. Eu vou fazer esse cara aqui, e aqui é o próprio DB, né? Vou fazer isso, vou fazer um tx.commit, isso aqui. Então o ER eu já criei aqui. Beleza, então eu criei uma transação com a conexão com o banco que eu tenho aqui. Eu vou fazer um defer também para ele. Acho que eu não vou fazer nenhum defer aqui. Beleza. Então, eu criei uma transação. Se deu erro, eu vou retornar o erro. Mandei executar um delete from beer. Vou limpar o banco. Vou fazer um commit na minha transação. E eu vou retornar o erro. É um código bem simples, tem várias formas de se melhorar ele. Então, eu vou fazer aqui, logo depois de abrir, eu vou fazer um err recebe cleardb e vou passar o db. Se acontecer um erro, eu vou fazer erro limpando o banco de dados. Tá? Então, vamos ver se passa o nosso teste agora. Então, o erro que estava dando é que já existia um cara aqui. Tá? Então, eu vou limpar o banco sempre para garantir que os meus testes não vão ser influenciados por outros testes aqui. Run test. Vamos lá. Beleza, funcionou. Certo? Porque agora eu limpei o meu banco a cada vez que ele executa e não tenho mais erros aqui no meu teste. Ó. Certo? Então, beleza, funcionou. Então, lógico, isso é um exemplo bem simples, é um exemplo
Eu posso fazer de várias outras maneiras, né? Posso fazer um banco aqui, um SQLite, eu posso criar um banco em memória, só que eu teria que fazer outra coisa, eu teria que, para criar o banco em memória, eu teria que, a cada vez que eu executar, em vez de fazer um clearDB, eu teria que ter um createDB, para poder criar o banco, a estrutura do banco em memória para poder deletar dela. Tá? É uma solução simples aqui, mas resolveu o nosso problema, certo? Então aqui a gente fez mais uma funçãozinha aqui, verificou o erro, certo? Fez a transação, resolveu, tá? Então, o que é o resumo aqui? O que a gente aprendeu nesse vídeo? A gente aprendeu sobre como criar testes para Go, qual a importância do nome underline test, para que o compilador não considere ele. Eu posso ter é uma boa prática eu fazer isso aqui, criar um pacote específico para testes quando eu quero testar o meu pacote, como a versão pública dele, como ele seria acessado por outros pacotes, certo? Nós vimos que eu tenho que importar o testing, certo? Todas as minhas funções têm que começar com a palavrinha teste e tem essa assinatura aqui, sempre, tá? E aqui eu posso usar tfatal, poderia ser terror, em vez de tfatal, por exemplo. Pode ser que isso não é um erro fatal. Aqui, se for um erro fatal, quer dizer que ele não vai continuar, né? Se for um erro, ele vai continuar fazendo os próximos testes, certo? Então, eu coloquei tudo tfatal aqui, mas poderia ter sido... por exemplo, se eu não conseguir conectar com o banco, não faz sentido continuar os próximos. Se eu não conseguir zerar o banco, o resto vai dar problema. Se eu não conseguir salvar, o resto nem vou conseguir ler porque eu não tenho esse dado. Então, esse cenário bem específico, faz sentido ser tudo como tfatal F. Tá? Dá para fazer. E aqui tudo com biblioteca padrão. Eu não usei nenhuma biblioteca extra para escrever testes, certo? Isso é interessante. Eu não preciso usar bibliotecas como PHP-Unit, JUnit, sei lá, cada linguagem tem a sua biblioteca de testes. Go já está embutido, certo? Então, terminando aqui, eu deixei como exercício. Então, aqui a gente já tem 2 testes. A gente já está testando. Se a gente for usar, deixa eu ver se eu consigo gerar cobertura de testes aqui. Deixa eu ver. Go cover apply test coverage. Vamos ver se eu consigo rodar cobertura aqui. Não. Isso é uma coisa que eu comentei num outro vídeo. No caso do Golang, da JetBrains, ele tem aqui, como tem a opção, esse run test, debug test é do próprio VS Code, tá? Ele consegue entender que isso é um teste. No Golang eu tenho a opção também de gerar cobertura de código. Então quando eu rodo aqui, ele faz uma cobertura de código. Aqui ele fez também, ó. Massa. O que eu fiz? Eu vim aqui no meu VS Code, dei um Go 2 pontos aqui, aí procurei por coverage, ele tem aqui toggle test coverage in current page. Aí eu venho aqui no serviço e eu vejo, ó, eu já testei do meu serviço, ó, eu já testei o new service, eu já testei o get e já testei o store também, né? Store. Beleza, rodou o coverage aqui, ó. Já mostra a parte que está coberta. Legal. No Golang tem um botãozinho para isso. Então funciona, eu já consigo ver a validação. E isso aqui não é porque o VS Code implementou isso. Isso é um comando do próprio Go aqui. Eu tenho o Go, acho que é -cov, eu não vou relembrar de alguma por default agora, menos coverage, alguma coisa assim. Mas é um padrão que ele faz, é um comando que ele roda para gerar isso. E aí esse output eu posso gerar num HTML, a própria linguagem do Go faz isso, ou eu posso pegar o resultado e mostrar de alguma forma. Então o que o VS Code fez aqui foi rodar o Go test com aqui até dá para ver, quando eu rodo por aqui, esse é o comando que ele executou. Go test -timeout, -tags, que foi eu que pedi para ele colocar,
qual é o teste, verbose para ele dar. Então isso aqui eu não preciso usar a IDE, tá? Tem essas facilidades aqui que ele já ajuda. Beleza? Então aqui a gente focou em testes, nós vamos ver nos próximos capítulos testes sobre as outras camadas, tá? Então, eu deixo de exercício aqui para quem quiser fazer. Agora você pode aproveitar o ClearDB aqui, mas você pode fazer os próximos testes, os que faltam aqui, que é o get, o getAll, o update e o delete. Então, deixo de exercício e quem tiver dúvida pode me entre em contato com o e-mail ou bota um comentário aqui no vídeo. Beleza? Espero que tenham curtido. Testes é extremamente importante e é muito fácil de escrever testes em Go. Certo? Até o próximo vídeo.